Oi, pessoal do Lawinst, eu sou a Tereza Narras e hoje nós vamos entrevistar o professor Gurgel de Faria, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Perfeito. em colaboração com a UNB aqui em Brasília. Professor, é um grande prazer recebê-lo e o que a gente queria tratar com o senhor é que o senhor é um grande economista e tributarista, não é? Então, tem um artigo muito bom que a gente vai disponibilizar, inclusive, na nossa página, onde o professor ele trata de alguns aspectos com relação ao desenvolvimento da crise econômica de 2008 e a intervenção do Estado, né? Ou seja, qual é o papel do Estado nessas crises. E hoje a gente está discutindo muito com relação a isso, né? Do pós-neoliberalismo, o neoliberalismo, ele reclama uma intervenção maior do Estado. Como é que fica essa situação do papel do Estado na nossa economia e no desenvolvimento social? Veja só, Tereza, primeiro também queria registrar a satisfação de estar participando aqui, né, dessa entrevista e discutindo temas que são tão interessantes e tão caros para mim, exatamente a parte do direito, o direito tributário, e a parte de economia, quando na verdade eu não sou economista, né? A minha área realmente é o direito, mas a gente termina, somente quando você gosta muito do direito tributário, você termina tendo que se debruçar também sobre a economia, o direito econômico, qual é o papel do Estado, não é? Unindo aí essas atribuições, e a gente viu efetivamente essa necessidade de se debruçar sobre o tema, principalmente com a crise de 2008, não é? A gente sabe que essa crise ela se originou nos Estados Unidos, em face de papéis que depois se verificaram, não é? A falta, as ausências de lastro nesses papéis, no que diz respeito a créditos imobiliários que eram concedidos lá nos Estados Unidos, títulos subprime, eram assim que eles denominavam, mas que esses papéis, então, essa crise de confiança, porque a palavra-chave em qualquer economia se chama confiança. Né? Então, na hora que você verifica que um papel não está tendo lastro e muitos bancos americanos e também no âmbito de outros países apostaram nesses títulos, então foi faltando ali o lastro, foi faltando a confiança e essa crise efetivamente se espraiou por todo o mundo. E a partir dali, a gente então verificou qual é o papel do Estado nessa economia. O Estado deve intervir ou não deve intervir? A gente verifica que a depender do país que nós estamos analisando, as situações e os ordenamentos são distintos. No âmbito de um país como os Estados Unidos, onde lá eles pregam efetivamente o liberalismo de uma forma muito marcante, né? Perdoe-me, muito forte, né? Então, o Estado, na realidade, regula muito pouco, inclusive no sistema financeiro, né? Porque isso aí tudo aconteceu no âmbito do sistema financeiro. É uma regulação tênue, né? Não há aquela fiscalização maior. Já em outros países, a depender do ordenamento jurídico, há, no caso, uma regulação mais forte. Trazendo essa situação que aconteceu no âmbito dos Estados Unidos para o Brasil, o que é que nós temos? Na realidade, a gente sabe que a nossa Constituição prevê o modelo do sistema capitalista, a propriedade privada, a livre iniciativa, mas a gente verifica, no âmbito da nossa Constituição, que há uma previsão de intervenção do Estado na economia. Previsão de que na hora que você coloca a livre iniciativa, você coloca também ali ao lado a valorização do trabalho, a busca do pleno emprego, né? A dignidade no trabalho, né? O aproveitamento da propriedade também no âmbito social. Então, cabe ao Estado, apesar de dar efetivamente essa autonomia para as pessoas terem iniciativa, né? A propriedade privada, total liberdade nesse aspecto, mas cabe ao Estado também fazer a sua intervenção. Seja no que diz respeito ao aspecto financeiro, o sistema financeiro, e a gente tem uma regulação muito forte, feita pelo Banco Central do Brasil e outros organismos financeiros, né? Como também no âmbito de outros segmentos. Eu tenho, nesse trabalho que você mencionou, tem uma situação muito interessante, que era uma medida provisória tratando sobre aumento de anuidade escolar. E o Supremo Tribunal Federal analisou isso, a nossa Constituição na época só tinha 2 anos, quando teve esse leading case, e aí as escolas diziam, olha, se é livre iniciativa, se é, na verdade, uma economia de mercado, como é que vai uma legislação disciplinar a situação de uma mensalidade escolar? E aí o Estado,
no caso, perdoe-me, o Supremo Tribunal Federal, fazendo análise daquela situação, verificando que era um serviço educacional, um serviço público que poderia ser prestado pela iniciativa privada, mas que tinha, no caso, algumas amarras na Constituição que permitiam que aquela questão fosse disciplinada pelo Estado, né? Então, diante dessa situação, a gente vê uma economia de mercado no âmbito do nosso Brasil, mas com possibilidade de intervenção estatal. É o que vem correndo, né, professor, de essa mudança de hábito, ou seja, desregulamentou a partir da década de 70 e agora parece que o Estado vem pisando no freio. Parece que é o que a gente vai assistir daqui para frente, né? É verdade, é bom a gente encontrar esse equilíbrio, não é? De efetivamente você ter uma economia de mercado, liberdade, mas que o Estado venha a encontrar o equilíbrio nessa intervenção para que não aconteçam crises como essa de 2008, que levou muitas economias a dificuldades imensas e ainda hoje algumas estão sofrendo, como a nossa, esses efeitos. Pois é. Então, professor, muito obrigada pela sua participação. O Lauís te agradece e esperamos poder, no próximo tema, renovar aí outras questões polêmicas, ainda mais no momento de tantas reformas que a gente vem passando, não é? Eu que agradeço a oportunidade de tratar de um tema tão caro. Muito obrigado. Obrigada.